e todos. Não posso esquecer, homens também, se a maioria é de mulheres, mas os homens são muito importantes. Gente, hoje eu vou falar sobre duas coisas. Uma coisa, porque batendo um papo com a Débora no telefone, a Débora me contou que na casa dela tinha algumas coisas que ela não sabia o que eram. E quando ela me descreveu qual era a coisa, eu vi que eu falei, que em casa tinha uma igual. Para que serve? Bom, muitos de vocês já sabem. Aliás, a maioria de vocês já sabe. Mas alguns sabem o que serve. Sim. Uhum. Agora, então, explica. Você sabe, não. Você tinha em casa, mas não sabia o que era. Tá vendo? Como? Abdalá, fazer Abdalá. Na reza, no fim do Shabbat, se faz isso aqui, se coloca aqui dentro vários sementes de perfume. Essências constantes. Aqui tem outras coisas para eu lembrar, outros símbolos. Mas agora todo mundo pode cheirar, porque essas essências que na Itália se usam para o fim de Shabbat. Cheirando assim se cheira mais. Começa por você, A pode gente faz passar a ali para todo mundo para cheirar, e de maneira especial, a Martim pode falar. Você acende a vela, e o lado você põe um pouco de copinho, aí depois você coloca, tira fora o vinho, joga no pratinho, mas antes de jogar a vela no vinho, você olha os circuitos. a luz, menor negócio, é que separa a luz da sombra. Então, essa é um pensamento, um aroma. Eu lembro disso, quando a Débora me falou que tinha achado um objeto como esta, para mim foi uma lembrança. Você conhece? Eu tenho em casa isso. Lógico, mas ela tem, mas não sabia o que era. A Débora tinha, mas não sabia o que era. Agora todo mundo sabe o que é. E por quê? E por que se faz o pensamento do Shabbat? E para mim, isso é algo de muito querido. Quando ela me perguntou, eu lembrei. Era uma coisa muito querida para mim, muito. Porque lembro do meu pai, no fim do Shabbat, meu pai é religioso, lá não se falava a que horas, olha essa bela hora que estava o Shabbat. Você olhava pela janela, apareciam as estrelas. Três estrelas. Três estrelas. Gente, vamos fazer Abdalá. Então, Abdalá é uma reza que se... E quando tem pessoas que não são judias, às vezes podem não gostar, porque na reza fundamental, se fala, bendito seja Nossa Senhora, que separa aquilo que é sagrado daquilo que não é. Menor de coxa. A luz daquilo que não é luminoso. Os 6 dias do 7º dia. E Israel dos outros povos. Essa parte. Você sabe que na Moachá desse mês, a Moachá tem uma discussão sobre isso aqui. E vários, esse aqui está lá, do mundo inteiro, Itália, Espanha, Portugal. Lindos. Explica tudo isso aqui. Então, para mim, quando a Débora me perguntou o que era um instrumento que parecia uma florezinha, eu não sabia o que era, aí eu descrevi e falei, sim, é isso mesmo. É Abdalá. E com isso, meu pai falava que o Shabbat é um prêmio para Israel para todo mundo. Porque antigamente não existia um dia de descanso para todo mundo. Não existia. Quem deu o dia de descanso foi o povo judeu. No 7º mandamento, que todo ser humano tem direito, todo ser humano tem direito a um dia de descanso. Todo ser humano. É o único povo que coloca todo ser humano no mesmo nível enquanto descanso do Shabbat.
O Shabat foi o judaísmo, o Shabat foi o judaísmo que deu para todo mundo. Não pode trabalhar nem do povo. Nem do tudo, não se pode nem ter convidado, nem ter estrangeiro, nem nada. Só as coisas que são de tua nefesh, para salvar a vida. Isso se pode fazer. Isso é permitido. Por exemplo, se uma mulher tem que dar à luz, lógico que tem que socorrer. No hospital, lógico que tem que trabalhar lá. Mas só para salvar a vida. Cadê? Aqui. Eles tinham o cravo vem da Índia, né? A cravo da Índia, sim. Você conhece o casamento? É isso. Um perfume. Então, tem muitas lendas sobre isso. E a Shabbat acaba, a gente tira o perfume. A Shabbat acabou, o perfume vem embora do Shabbat. É fim do Shabbat. É a última veracá antes de começar a semana de trabalho. E eu falei que para mim é muito importante isso. Normalmente esse cheiro tem purinho, eu tirei a capa para ver o esqueleto. Então, tem os místicos que cabalisticamente falam que os judeus no Shabbat têm uma alma a mais. Tem uma alma a mais. E quando o Shabbat vai embora essa alma a mais. Mas é muito importante essa ideia de respirar e de expirar. Porque quando Deus criou Adão, deu vida nele, assoprando nas narinas dele. A professora que fala assim, assoprando nas narinas dele. E por isso que até hoje, muita gente, quando alguém inspira, fala saúde. Por quê? Porque a alma não vai embora. Isso é o que de Abraão. E lembrando desse, para mim, um símbolo, uma lembrança do Shabbat. E aí vem a mesma linchou, respirar, falava de Shabbat. Como é que é? Da palavra respirar, Linchou, Linchon. respirar, no Shem, de Shabbat. alma. Oh! Escola! Gostei, obrigado. É especialista sobre isso. Ficou a respirar. E daí, eu lembrei, então vamos ver alguns símbolos. Esse, muitos viram, mas não sabia o que seria. Aí eu pensei, quando é que nós começamos a ter símbolos? Nós começamos desde quando nós começamos a existir, a ter símbolos. Então, qual é o primeiro símbolo? Não é considerado um símbolo, mas é a sinagoga. Quando é que nasceu a sinagoga? Antigamente foi criado, cada tribo tinha um centro que era levado para os Leviim para colher a cultura do povo e ensinar para cada tribo o que era o judaísmo. E no judaísmo, constantemente, o grupo dos Leviim ia de tribos em tribos para centralizar no conhecimento do judaísmo. E o judaísmo tem 12 tribos, mas a tribo de Levi não tem tribo. Ela vai me responder tudo. Não tem terra. Allora, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Da filha não vou falar. Dos 12 filhos. Mas um desses 12 filhos se chamava Levi. Mas o Levi foi dedicado a viver no meio dos outros tribos para constantemente. Daí, em cada constelação, ia numa tribo diferente. As constelações. Cada mês judaico corresponde a uma constelação. Isso é outra história. E essa tribo dos Levim circulava entre as outras tribos e não tinha terra. Mas as tribos continuam 12. Por quê? Porque quando José foi para o Egito, teve 2 filhos, Menashe e Efraim. Então, em vez de ter uma tribo, em nome de José, tiveram 2. Assim as tribos continuaram 12. Se tivesse a Levi, seriam 13. Continuaram 12. E foi suprimida a filha. Como? A filha foi suprimida. Não, a filha tem uma história um pouquinho triste. Vamos contar a história do Daná?
Olha, quando eu vi aqui a história de nada na Bíblia, eu fiquei Não, chocada. tudo bem, tudo bem. Você conhece? Me tira o som. Me tira o som. Desliga. É só baixar. Não. Desliga também. Turn it off. Bom, e aí, a história da Diná, a Diná não teve muita sorte, né? E outra vez a gente vai falar sobre isso. Diná é a 13ª filha. Não, é a única filha entre 12 irmãos. 12ª filha. É a única mulher entre 12 irmãos. Bom, nós tivemos, então, essa arca que andava de tribo em tribo. Até que tivemos uma unificação, quando foi feito o Templo de Jerusalém. Aí, todos os ritos foram no templo. As 12 tribos participaram desses ritos e a fazer os regalinhos, as peregrinações para o templo. Nós temos 3 vezes no ano que são feitas para das 3 peregrinações, Pesach, Shavuot e Sukkot. Aí quando tivemos o templo, mas o templo foi destruído. Então a centralização não existia mais. Isso foi no 6º século antes de Cristo. O que aconteceu? Que destruiu o templo foram os babilônios. Estavam os babilônios, diferentemente de todos os outros povos, fizeram a academia da Babilônia. E foi aí que nasceu o judaísmo prático, na Babilônia. Como? O Talmud Babli. Sim, É o mais o Talmud Babli, que é o mais importante, como justamente ela falou. O que é? Eles não esqueceram de onde vieram, mas formaram as primeiras escolas. E foi aí que nasceu o judaísmo prático, não bem como depois tivemos outras transformações, mas antes o judaísmo se fundamentava em sacrifícios de manhã, de perdão, de pedido, muito tipo de sacrifício. Mas o sacrifício, não tendo mais templo, não podia mais ser feito no altar. Aqui, se vocês verem aquela igreja, aquela maior que existe aqui, tem uma cópia de como era o templo de Jerusalém. Mas, não estando mais em Jerusalém, não tendo mais um templo, como se substituiu os sacrifícios. Se substituíram com rezas, 3 vezes por dia. Shachrit, Mincha, Pega as iniciais. como? Pega as iniciais. Shacharit, Mincha, Arvit. Shin, Mem, Ain. Shema. Sim. Obrigado. Te devolvi. Você me deu uma lição, te deu uma lição. Sim, Shachrit, Mincha. Se você tem que achar. Mas, ali, qual que é a igreja maior ao qual você se refere? Aquela igreja que está aqui em São Paulo. No braço, Aquele templo de... O Templo de Salomão, do Edir Macedo. O Edir Macedo. O Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Uma cópia. Uma cópia do cenáculo, sem cópia de tudo. Mas é bonito. E, aliás, quem queira ser lá em Brasil, um poema. É bom que ele fez uma instrução de poema. Bom, e nós temos um dia assim, para quem quiser, realmente já sabe de cor essa piada, a gente pode ler pedaço por pedaço do Shema, que é a reza básica do judaísmo. A reza básica. Sim, quando ele falou Shema, a reza básica do judaísmo e Shema. Ouve Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Israel. E depois a gente continua. Mas, o surgimento da sinagoga, aí surgiram, não era sinagoga, era casa de estudo, Beit HaKnesset. As Beit HaKnesset eram casa de estudo. E na Itália, meu pai não falava, vamos para a sinagoga, vamos ao Beit HaKnesset, a casa de reunião, que é a casa de reunião, porque se reuniam para estudar. E nós não temos um líder que nem o Papa, que ensina, aquele que sabe mais
E daí a palavra do rabino, Rav é mais. Ele sabe mais, então estuda com os outros. Ele não tem nenhum título suplementar. Ele estuda com os outros. E nós temos todo o crescimento do Talmud, da história do Talmud, e sobre a sequência que nós temos, que continua até agora. Tanto que a discussão era tão árdua que ninguém tinha razão no momento. E quando tinha uma maioria pensava de um jeito, uma minoria de outra maneira, eles tinham as duas formas. Porque eles falavam, de repente, no futuro vai alguém que dá razão para outros e não para nós. Então se escrevia cada evolução, cada texto democraticamente. Coisa que nos outros povos não existe. Em nenhum outro povo, se existe uma discussão, porque a justiça era a coisa fundamental. A primeira coisa que foi feita no judaísmo foram tribunais de justiça. Tribunais de justiça. E por isso que todos os povos têm raiva da gente. Todo mundo tolhida, todo mundo queria mandar mais. Nós não. Nós sempre fomos democráticos. Até na interpretação das leis. Isso que para nós é do evento, onde tem um manda-chuva que manda tudo, e os outros não mandam nada. As mulheres mandam menos ainda. Não. Aí foram instituídas a ordem de várias leis, fundamentalmente o Shema. E também a roupa para se vestir. Nasceu a ideia do taled, o talido, chama Edo, dependendo de quem fala. O taled que era uma vestimenta, mas tinha que ter franja nos quatro cantos. Essas franjas se chamam tzitzit. A tzitzit tem um valor especial. Essa era uma vestimenta que até os beduínos usavam. É a vestimenta deles também. Mas, com o passar do tempo, é que nem um cobertor. Já tinha totalmente a forma de um cobertor com um buraco para a cabeça. Mas, com o passar do tempo, as pessoas substituíram casaco, calça, mas não podia ser esquecido esse dedo cicita. Porque esse dedo cicita tem franjas. Tem franjas. Ela sabe tudo. Tem franja. E cada franja tem um significado. Exatamente. Quatro cantos do mundo. Os quatro cantos. As franjas têm que ser nos quatro cantos. E como são feitas? Essa é a minha outra filha atrasada. Pois, tudo bem. As duas vieram atrasadas. Tem um nó especial. Mas Ela sabe. tem um Filha nó por especial. olha, Tem muito esse nó. olha, a franja tem. Tem que ser amarrado de um certo jeito. Tem um jeito de, quando você faz a franja não cair, você tem que amarrar um nozinho. Tem que dar uma volta especial. Tem que uma pequena oração, que se faz conforme você vai trançando. Isso é muito interessante. Muito É interessante. muito interessante. Porque essas franjas? Essa franja teria que ser antigamente também pintada de uma cor azul, mas essa cor azul agora não se acha mais. Como era feita. Então, agora as franjas são brancas. Bem para lembrar da franja azul, tem listas azuis no talito. Tem listas azuis. As franjas feitas com corante antigo não tem mais. Mas essa franja, como ela falou, tem um valor particular, uns nós particulares. Os nós particulares são 4 fios que se dobrar a fazer 8, cada um 5 nós. Então, são 8 fios e 5 nós. A palavra tzitzit tem um valor numérico de 600. 600. Sim. Mas os 8 fios e 5 nós são mais 13. Então dá 613. O que é 613? A romã. Como? A romã tem 600. Os artigos. Não, aqui é romã. 613 são os artigos. 613, os artigos de Maimônides. Os preceitos que Maimônides escreveu. Que são 365 negativos e 248 positivos. Isso. Então seria a base de desse tzitzit. O azul de cada tzitzit, ele é tirado de uma tolada. Filazon é o nome do verme. Filazon que vem do Líbano, que eles faziam. Isso era do verme, não? É,
É um tipo de um verme, sim, é um tipo de uma. Tulato. É um tulato. Que tinha o líquido, Mas marinho, uma coisa aquática. sim, mas é muito especial o azul deles. E o bichinho chama filazon. Mas como agora é muito difícil de achar esse cidadão, não se acha mais, então se Sim, um tom de índio. branco no corpo, Como diz. Natalina tem uma coisa especial. Não pode ser misturada lá em linha. Lá em linha, isso aqui pelo Marcar presença. Como? Unicamente uma folha de papel para marcar presença. Aqui. Olha, aí essa filha religiosa, aqui, eu estava em Israel, eu tinha que comprar um sofá da primeira vez, tinha que comprar um sofá caché. Eu não sabia que tinha sofá caché. Porque ela está aqui, senão eu não ia falar. Se tinha chaminha, zona, eu tenho assunto, mas isso faz. Lá eles falam que a chave pensa na graxa, de sapato, Eu tinha que achar um sofá que tinha um tecido que não tivesse lá e linha misturada. É isso aí. Porque até o sofá é caché. Na casa dela. Foi isso aí. Eu não estava lembrando, mas como ela veio justamente na hora que você falou da lainha, porque Sharpness. os coninhos vestem roupas especiais. E nessas roupas, pode lá, não pode misturar. O Cohen mistura, nós não podemos. É o único que tem alguma coisa de chaves, só ele. E tem um cara o Coenacador tem um assunto que tem chaves, mas é só naquela roupa. Eu tenho um quadro lá no quarto das crianças, e depois eu posso falar que eu não sei exatamente. O Cohen tinha toda a roupa especial, depois tinha 12 pedras aqui, 12 pedras, cada pedra representava uma figura, se acendia fazendo pergunta. Isso nem entrar nisso agora, porque eu não sou suficientemente culta para da cor de cada tribo. Não sei. Não sei. Mas se eu tivesse chegado lá, eu não ia lembrar da linha. Da poltrona. De qualquer jeito, não misturar lã com linho. Eu lembro que também meu pai fazia, eu sei distinguir. Porque quando meu pai ia comprar um tecido para uma roupa, para comprar um terno, não comprava terno feito, pedia um pedacinho de tecido, pegava um fósforo e queimava um fio de um lado e o fio do outro. E falava, está vendo? Isso tem cheiro de mato, isso tem cheiro de churrasco. Quer dizer que vegetal e massa misturados juntos. É assim, também os tecidos das roupas tinham que ser caché. Bom, mas isso veio depois que foi feito o segundo templo, o primeiro templo, que nasceu todas essas regras, não nasceram em Israel, nasceram na Babilônia. Depois o templo de Israel foi reconstruído, depois de 80 anos, foi Ciro, que reconstruiu. Ciro persa, gente, que a Pérsia era muito amiga de Israel. Foi Ciro, da rei da Pérsia, que deixou ser construído o templo, deu apoio à Pérsia, que agora é o Irã. A Pérsia foi muito amiga dos judeus por muito tempo, até antes de 1959. Em 1959 teve uma revolução islâmica. Então, o Shah Reza Pahlavi reagiu, ele foi deposto, mas voltou. E depois de 1959 ficou até 1979 como Shah da Pérsia, mas depois dessa primeira revolução islâmica ele foi opressivo, oprimiu os islâmicos. Ele foi derrubado, aí começaram os Ayatollah e começaram a querer ódio aos judeus, que sempre tiveram com o Islã. Só que o Islã do Irã são persas. Normalmente Maomé era árabe. E os persas teriam uma origem diferente dos árabes, tem uma origem diferente. Mas com a cultura de Maomé, que começou com os árabes, com a peregrinação de Meca e Medina, e quando ele ganhou Meca, ele voltou para Medina, a primeira coisa que ele fez, matou todos os judeus de Medina, que já estavam lá. E assim continuou. Nós chegamos até o tempo de hoje, que os muçulmanos não gostam dos judeus. Não gostam. Não gostam tanto que as relações não eram tão violentas.
não foram tão violentas. Mas com a expansão islâmica, a partir de 711, o Islã ganhou muito território. E mas em 1492 eles foram rechaçados na Espanha e foram mandados de volta para as terras deles. E naquele tempo, o Islã, que na Espanha se dava muito bem, e muçulmanos e judeus, os muçulmanos falaram para os judeus: nós temos onde ir e vocês não. E era verdade, nós não tínhamos uma terra nossa. Eles tinham todo o Império Otomano com eles. Mas nós não tínhamos uma terra definitivamente nossa. Porém, em Israel sempre tiveram judeus, sempre. Porque para Israel que se viravam com as rezas e para Israel que voltavam, mas não era uma terra de judeus, era uma terra onde havia outras populações também. E naquele tempo os judeus viviam lá, não tinha divergência, tanto que a faculdade de Tel Aviv foi fundada no começo de 1900, e viveram sempre judeus lá. Mas não tinham Estado judeus. Fazia parte do Império Otomano. Com a queda do Império Otomano, aí nós começamos a ter problemas. Não com Shah Zakarlev, que estava governando o Império Otomano em 1920. Não foi com o Shah Zakarlev quando ele governava essas terras. Mas com a primeira Revolução Islâmica, nós tivemos inimigos ao lado. Quando Hitler, isso eu falei outras vezes, quando Hitler começou a Segunda Guerra Mundial, o mufti de Jerusalém se aliou com Hitler para acabar com os judeus em toda a região. E foram feitos caminhões câmara de gás. Caminhões câmara de gás foram feitos para acabar com os judeus na região de onde era o Império Otomano. Não deu certo, foi para o Hitler, demorou. Mas o mufti de Jerusalém era um líder islâmico, só que ele era sunita. E a guerra acabou, o mufti de Jerusalém não teve mais tanto poder, mas depois da criação do Estado de Israel, em 1948, depois da Revolução Islâmica, quem subiu ao governo no Irã foi o Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. E lá ele começou a querer morte a todos os judeus. Todos. Mas não teve coragem de fazer uma morte direta, uma luta direta, também porque não tinha limites juntos. Ele financiou, preparou os Estados Islâmicos, preparou o Hezbollah, preparou o Hamas, preparou. Infiltrou. E os Houthis também. Como? Os Houthis também. Os Houthis no sul da Arábia Saudita, do Iêmen do Sul, preparou. Era uma guerra para tentar, como no primeiro dia da fundação do Estado de Israel, o Estado de Israel foi invadido por todas as nações laterais e Israel ganhou de todas e se afirmou. Aqui o Irã tomou providências para ter uma cerca de inimigos, para acabar com Israel, achando teoricamente que ia acabar em pouco tempo. Somente que não deu certo para ele. E nós estamos nessa situação atual que não é nada boa. Mas agora, infelizmente, O Hamas são árabes? São. Mas não é de outra. quem é? Eles são sunitas, os outros são xiitas. Os ayatollahs são xiitas. E o Hamas é sunita. Não, o Hamas é sunita também. É a faixa de Gaza que era sunita. Por isso que tiveram guerras internas. Quando teve a primeira guerra, aí vou entrar nos fake news. Quando tiveram o primeiro ataque, que foi acertado um míssil, que do Líbano foi filtrada, eles disseram, em todos os jornais, que foi acertado um hospital de Gaza, falando que fizeram muitas vítimas. Primeiro míssil, isso em todos os jornais, falaram que Israel tinha acertado um hospital de Gaza, matado 500 pessoas, depois foi
descoberto, essa notícia cobriu todas as primeiras páginas dos jornais. E depois descobriu que não foi Israel que mandou, mas foi o Hezbollah, que tinha dado contra a faixa de Gaza e não pegou um hospital, mas pegou o estacionamento de um hospital e não matou ninguém. Então, essa foi uma fake news. E quando veio a correção veio 2 linhas de todos os jornais e ninguém leu. Os judeus mataram 500 pessoas no hospital da faixa de Gaza. E nisso estamos perdendo até hoje. Não sei se alguém lembra aqui que... Cada dia tem uma Então, olha, aqui vocês podem ver que quando não se ouviu notícias, anos atrás, que numa escolinha fizeram ataques sexuais contra crianças, a escola perdeu, a dona da escola morreu de infarto, e depois se descobriu que era tudo mentira, a escola já tinha falido, a mulher já tinha morrido, e tinha acabado com tudo, aí descobriram, não, foi uma fake news. É isso que está fazendo. Semana passada, que viralizou a fome e a desnutrição, 2 semanas atrás, em Gaza. E caminhões, Gente, eles são antes da tonelada. Olha, agora já era tudo antes da guerra, não é? Gaza, todo mundo falava, nossa, é um grupo de coitadinhos. Agora era ainda aí. Né? Então, quer dizer, se era ruim antes, por que agora estão achando que está ruim? Ninguém fala que era um território cultivado. A população só aumenta. Então, eles estão morrendo de fome há 2 anos e aumenta a população. É um milagre. Realmente vem gastando mortos. O milagre também é uma outra coisa, porque em Gaza ninguém morre nem de delícia, nem de nada. Isso, Porque só normalmente em Gaza, de em Gaza de 1.800 pessoas morrem de morte natural lá, porque existem velhas, existem doentes, gente com Não, gente, eles casam tudo dentro da família. O que deve ter de doença? Eu sou geneticista. Esse caso desse menino aí deve ter toneladas, porque eles são clãs. Então fica casando primo com primo, com primo, com primo. É o paraíso das doenças genéticas, isso. Não, e nem aquela criança que apareceu no jornal na primeira. É terrível, mas quem criou isso foram eles mesmos. Sim, mas Ninguém tem culpa da miséria, da ignorância. São eles que vivem disso. Deixa eu continuar. Olha, Miriam, você pode, eu não concordo. Miriam chega. Muito bem. Não, porque Miriam chega. deixa ela terminar a frase. Olha, eu posso não concordar com o Bibi. Não. Isso, Acho que não é legal. Entendeu? Mas isso é um problema entre nós, judeus, e a gente não se acerta, né? E isso já seria um passo à frente, mas Vamos falar. Se é necessário agora, é necessário. Não tem que ter lugar que Durante ele vai ter eleições, espero, mas não tem que ter o lugar dele. Ele é o mal necessário no momento. Ele fez muita coisa. Eu não sou eu não concordo. Vou dizer. muita gente não concorda com isso. Muita gente não Não tem o concorda. que fazer. Mas se fosse para pegar essa relação, Sabe o que Todo mundo tem direito a falar. responsabilidade dos palestinos? Alguém se responsabiliza? Por que eu tenho que ficar preocupada com o que eles vão comer, o que eles vão ver? Por que eles não trabalham e fazem uma vida feliz? Não, outro povo. Não todos são. É vítima desse jeito de explorar. Eu também explorar. Até essa guerra começar, eu era super pacifista dos estados, era contra os colonos. Eu cheguei à conclusão que não adianta. Eles se fazem de vítima, eles gostam de ser vítima. Então, quem criou essa miséria foram eles. Sim, senhor. Por eles. E aí, entendeu? Agora eles gostam de desfrutem. isso que é a propaganda deles. A propaganda deles. Mas que desfrutem. Eles querem ser ferramenta dos outros árabes para demonizar Israel. Eles querem ser vítimas. Be my guest. O que eu posso fazer? Ariel,
Falou que você queria. Eu acho que Todos nós, cada um vai achar. Eu acho que a visibilidade para mim está Eu posso dar a minha versão? Olha, eu fui bem mais prático nesse assunto. Deixa o Alberto falar, silêncio. Então eu procurei no Google quantas pessoas moram por dia no Brasil de fome. Muito mais. A civilização inteira de Gaza. Não, então são 17 pessoas. Moram de fome, 17 pessoas aqui no Brasil de fome todo dia. Só 17? Então, se como o Hamas disse de que morreram 120 pessoas, quer dizer que em 7 dias a gente matou de fome todo o que... Gente, como que morre de São 2 milhões. Olha, gente, agora... E isso... Peraí, deixa ele acabar. Peraí. Olha, deixa eu falar, a primeira fake news que prejudicou a gente por séculos e ainda continua prejudicando. A primeira É da igreja. Jesus Cristo era judeu. Os judeus mataram. Os judeus mataram. Olha, a primeira religião que está antes de 1965, todos os judeus, da primeira geração à última, todos os elementos da geração, são todos descidas. Você decida e a sua descida. Nós matamos Jesus. Agora, começando da história de Israel, da história que Flávio José escreveu, foi o único historiador que estava vivo naquele tempo. Primeiro, estranhei muito que Jesus tinha irmãos. Sim, inclusive mais velhos. Se não falar de Josefos. Teve vários irmãos. Vocês não sabiam, tá? Então, Jesus era um revolucionário. Não queria pagar os impostos que nem Tiradentes, que defendia. Como acabou Tiradentes? Esquartejado. Nós fomos brasileiros que esquartejaram Tiradentes, nós, irmão dele. Naquele tempo, em Israel, já existia um tribunal rabínico. No tribunal rabínico tinha 60, 70 pessoas que julgavam se alguém tinha que morrer, se alguém tinha sangue. E morria nesse tribunal rabínico. Era morto mais do que uma pessoa a cada, não sei, 20, 40 anos, não sei. Era um tribunal assassino. No tempo de Jesus foram mortos 3 judeus. 3. Então, o tribunal rabínico matava 3 de uma vez? Nunca. Segunda coisa, em Israel não existia crucificação. Em Israel era apedrejamento. Em Roma existia crucificação. Tanto que em Roma, um escritor Sêneca falava que não gostava de passear na Via Ápia, que é uma via que existe até hoje em Roma, que vai de Roma até Áustria, porque tinha tantos crucificados, pueblos, que se queixavam que ele crucificaria em Roma. Porque em Roma existia crucificação para todos os não romanos. Em vez daqueles que eram romanos e não eram como as pessoas, tinham o privilégio de ser decapitados. Então, em Roma existia a decapitação e a crucificação. Decapitação rápida para os romanos, que tinham o privilégio de não sofrer. Os outros, os judeus, não se crucificaram. Então, nos evangelhos está escrito que os judeus ajudaram a crucificar Jesus. Primeira fake news. Por que surgiu essa fake news? Primeiro, quando nasceu Jesus, realmente muitos escreveram, ele fez coisas diferentes, ele reagia contra o poder, defendia todo mundo. Era uma pessoa incômoda para os romanos, incômoda, porque o romano. Júlio César gostava dos judeus, porque no ano sabático não cobrava impostos. Júlio César não cobrava impostos. Porque sabia que os judeus no ano sabático não produziam dinheiro. Então, no ano 44, antes de Cristo,
César foi morto, em 15 de março do ano 44 a.C. E depois Júlio César tinha simpatia pelo povo judeu, estava morto. Depois, quando os judeus de Roma, que já tinham uma comunidade em Roma, reclamaram, porque o pessoal de Jerusalém, o pessoal de Roma mandava dinheiro para sustentar o templo de Jerusalém, mandava dinheiro, e o Cícero, defendendo o governador romano, que se chamava Flaco, falou: não vamos defender se de Roma o dinheiro vai para a Ásia, porque de Roma temos que receber de todas as colônias o dinheiro. Os judeus aqui não podem mandar dinheiro para lá. E começou a briga tão simpática, que os judeus de Roma, que já tinha uma comunidade judaica em Roma, mandava dinheiro para sustentar Jerusalém. Isso começou uma antipatia. Mas continuou a antipatia, continuou, até que tem judeus que difundiram o judaísmo em Roma. Mas os imperadores romanos não desprezavam o judaísmo, apreciavam o judaísmo. Mas até que chegaram os judeus por Cristo. Os judeus por Cristo era muito mais fácil, porque São Paulo falou que não precisava fazer a circuncisão. Não precisava comer kasher. Era muito complicado ser judeu. E com a tradução de um texto bíblico, de Abacuque, onde está escrito, como os judeus traduzem, você não é salvo através da tua fé, você é salvo através daquilo que você faz, das tuas ações. Os cristãos substituíram essa palavra, você é salvo com a fé. No judaísmo, a fé não salva ninguém. Mas essa foi uma tradução. A fé salva. Se você acredita, você é salvo perante o Senhor. Isso foi uma criação depois de São Paulo. E quando no ano 325 teve uma certa divergência entre o imperador Constantino e a plebe, teve uma divergência. O imperador Constantino viu que o sistema cristão era um sistema também autoritário, no qual ele podia ser o chefe, ele podia mandar. E se converteu ao cristianismo. O imperador Constantino, vendo que tinha um líder católico, um líder cristão em Roma, e deixou Roma e foi para Bizâncio. E deixou Roma para aquele que depois virou Papa. Agora ele não foi. Virou Papa o cara de Roma e ele virou cristão chefe do. Ele era imperador de Constantinopla. Deixou o campo Bizâncio. Tá bom que tinha a invasão daqueles que chamaram bárbaros. Depois que descobriu que bárbaro de bárbaro não tinha nada. Os romanos chamaram bárbaro de bárbaro porque não entendia aquilo que eles falavam. Falava então bárbaro. E por isso que tem tantas línguas neolatinas. Enquanto os romanos estavam no auge, difundiram o Império Romano e todo mundo falava latim, tinha que falar latim. E daí nasceram as línguas neolatinas. Mas depois das invasões dos vários povos do norte, os hunos, os visigotos, os ostrogotos e todos os outros, o poder de Roma se corrompeu, tinha divisão religiosa. O Constantino, para continuar a governar, precisava de apoio. Se converteu ao cristianismo porque era uma religião mais fácil. E quando ele estava em Bizâncio, ele transformou em Constantinopla, que é a mesma cidade, Constantinopla. Ele fez um concílio de Niceia, que é pertinho de Constantinopla. E lá foram escritos os evangelhos. Aliás, não foram escritos, foram unidos, que tinha uma quantidade enorme de evangelhos. Não só aquele de Marcos, Mateus, Lucas e João. Tinha muitos evangelhos apócrifos. E nesses evangelhos foi escolhido aquilo que era mais cômodo para os cristãos. Porque falar para os cristãos que Roma, que tinha o imperador romano, que Roma tinha matado a Jesus, não ficava bem. Então foi construída a história que Jesus foi morto. Essa foi a primeira fake news que está escrita
Agora se descobriram os outros evangelhos, mas aqueles já são santos. Os santos evangelhos. E a igreja nunca vai reconhecer os outros, né? Porque não interessa. E nisso, por 2000 anos, foram acreditados, tiveram papas horríveis, até que teve um papa em 1965, começou antes, não? Pio XI já queria corrigir isso, porque tinha feito uma encíclica, porque Pio XI, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha feito uma encíclica para os negros, porque os negros eram perseguidos em toda a Europa, eram perseguidos porque, segundo a igreja tinha que ser perseguido porque era um descendente de Noé. Noé teve 3 filhos, você não sabia, né? Sem, Cam e Jafet. Semitas, Jafetos e Jafé. Bonito. Semitas somos nós, e Cam, os negros. Os negros desrespeitaram Noé. Desrespeitaram Noé, porque quando Cam viu o pai dele bêbado, deu risada. Então os negros ridicularizaram o pai. Isso não pode. Então todos os descendentes de negros tinham que ser castigados. E por isso que a igreja era escravagista. O Papa Pio XI fez a primeira encíclica a favor dos negros e tinha encomendado uma encíclica a favor dos judeus. Esqueci o nome dos padres que fizeram a encíclica. Estava escrevendo essa encíclica. E o Papa Pio XI foi aquele que fez a paz com o Papa e a Itália. Porque em 1870, a Itália invadiu Roma, que pertencia ao Papa. O Estado Pontifício caiu. E o Papa se fechou em Castel Gandolfo, ofendido. Mas com Pio XI e Mussolini fizeram a paz, fizeram os contratos. Nasceu um Estado para o Papa, e não tinha mais bem a Itália, mas tinha 0,44 quilômetros quadrados. O Estado Vaticano, que existe até hoje. O Pio XI. E quando, em 1922, foi concretizado esse Estado, que é o Estatuto, ele tinha encomendado essa encíclica. Ele tinha preparado, mas não chegou a ser feita. Esse acordo entre a Itália e o Vaticano foi feito em 1928. O tratado as leis vaticanas, onde nasceu, foi feita aquela ponte da Itália, a ponte de conciliazione, e foi feita toda a legislação de acordo. A Itália tem que ser uma nação católica. Tá bom. Então, foi feita. Quando, em 1938, no dia 28 de fevereiro de 1938, em plena campanha nazista, ia se festejar o 10º ano da criação do Estado Vaticano. Quem vinha para a Itália festejar isso era o Hitler, que estava no auge da sua propaganda. O Papa Pio XI preparou uma outra encíclica, preparou um discurso para receber Hitler que ele não aceitava. Na noite que ele tinha que fazer o discurso, na noite anterior, ele morreu. O médico dele era o irmão da Claretta Petacci, casada com Mussolini. O secretário dele foi o figura Pio XII. Ele não pronunciou o discurso. O discurso veio à tona em 1965. Saiu a encíclica Nostra Aetate, que tinha sido começada anteriormente, e aquele que publicou essa encíclica foi o Papa, aquele russo. Bom, vocês podem olhar. 23. João 23. João 23, que era o Papa. O João 23 foi um ótimo Papa, mas não foi ele. Ele deu continuação a isso. Deu continuação a isso. A
encíclica do Vaticano II, onde está escrito que os judeus são os irmãos maiores. São os irmãos maiores. Teve toda uma campanha de fraternidade. E nasceu a fraternidade judaico-cristã. Ela faz parte da fraternidade judaico-cristã. Eu sou a tesoureira da fraternidade. Olha que dinheiro. Que tem uma sala no Colégio Missão. Gente, que mais? Bom, então essa fake news, que você viu que começou com a escrita dos Evangelhos no ano 325, provocou as cruzadas, que nós estamos em Cristo, ao assassino, provocou a caçada dos ingleses e medo. Olha, teve uma sequência de massacre. Uma sequência de massacre. Então, nós estamos na mão de fake news. As fake news que fazem, na Itália fala, mata mais a língua do que a espada. Essas fake news estão fazendo vítimas. Primeiro, em Gaza, todo ano morreriam 9.800 pessoas durante o ano inteiro, foi pelas estatísticas. Lá não morreu ninguém de morte natural, foram todos os judeus que mataram. E só morre criança, né? A população de criança. Só morre criança. Criança e idoso. É, e depois Mulheres. Só tem, não sei como elas engravidam. Deve ser partenogênese. Acho que vai ser da partenogênese. E depois, não tem muito propaganda. Agora, quando se fala agora de entrar em Gaza, que todo mundo mostrou sempre o desastre de Gaza, as matanças de Gaza, ninguém mostra aquilo que ficou em pé em Gaza. Não, ainda mostra o que eles fazem para eles mesmos. Sim, mas Israel teve um tempo que tentou armar a população que não era os amigos de Israel que tem, porque quando começaram esses Hamas, começaram a matar os próprios árabes. Aquele é, como se chama, o primeiro Hamas que foi morto por Israel. Ele tinha ficado 20 anos nas cadeias israelenses. Sinuar. E ele estava na cadeia porque ele matou 4 palestinos, não porque ele matou. Exatamente, ele estava na cadeia, ele tinha matado 4 palestinos e continuava matando que não pensava como ele. Foi solto. Por isso que sobrou lá agora, deve ter muito pouca gente que não pensa como ele. É sim, nós não temos medo. Mas agora, Eles mataram todos. Pois é, por isso que eu acho, quando falam que eles são inocentes, eu acho que quem é inocente, ou já fugiu há muito tempo, ou já foi morto há muito tempo. Sobrou muito pouco, quem está lá, na grande maioria, apoia. Porque senão não estaria vivo. Infelizmente. é por isso que eu tenho medo. Minha família lá tem medo quando fala de entrar em casa. Tinha se mandado muito olha, eu Cristo nem sou eles que estão construindo lá. O dinheiro que foi mandado pelo mundo. E eles não são ricos, não é por falta Os de habilidade, para porque construir eles aquele construíram todo no universo. Gente, agora estamos aqui com os nossos reféns ainda embaixo. O que vai fazer? Beleza, que não mora muita gente da nossa. Eu tinha família em Israel e tinha os netos do meu irmão que estão todos na sala. Isso é difícil. O futuro. O problema que eu tenho comigo é esse, que quando eu vejo que está morrendo um monte de soldado, nossa, Olha só, eu acho assim, vamos falar mal de Israel de qualquer jeito, bombardeia tudo. Já tinha bombardeado de 8. Gente, eu tô E de saco agora, cheio disso, por que eles não soltam os reféns? Porque eles não querem. Então bombardeia tudo. Você vai fazer o quê? Vai ficar matando soldado? É, bom, é complicado isso. Nós somos os demônios de qualquer jeito. Então eu vou pensar em me salvar. Porque quem criou isso, olha, eu até 2 anos atrás, se vocês me ouvissem, eu era outra pessoa, porque isso acabou comigo. Eu fiquei num estado e eu fiquei de ver a crueldade das coisas. Porque eu tenho uma amiga que é geneticista, ela ajudou a identificar os corpos, as coisas que ela me contou. Então eu falei, não, eram cinzas, era um dente, era coisa assim. Ela ficou em estado de choque também.
E as minhas amigas todas esquerdistas, todas a favor da Bom, paz. quem que eles mataram lá em primeiro lugar? É uma Mataram milícia eles deles. que pensavam como eles. Então, é uma Então, milícia pra deles que mim, eles isso mataram. foi a gota d'água. Eu falei, gente, eu tenho que parar de me enganar. São monstros, porque assim, você pode até, sei lá, mas eles tiveram prazer. Uma qualidade tremenda. Olha, Então isso não é gente. olha, a gente pensa que a clima fica casada com o Mas deixa pra você, deixa pra você que eu continuo falando. estivemos em Israel, é maravilhoso. Mas tinha muitas coisas. Tem muitas coisas. Não, tem muitas coisas que você falou que não são bem assim. Não são bem assim. Isso é verdade. Por exemplo, eu vou só falar duas coisas. A primeira coisa é sobre o templo que está lá no Jerusalém. Não, o que você falou. O templo que está naquela da Moca. Não se sabe qual era o estilo do templo. Aquilo lá é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Quando se pergunta isso a um estudioso da Torá, da Bíblia, ele diz, não, claro que se sabe. Se sabe quanto era de largo, quanto era de alto, quanto era de... Em um tipo de sistema que não se usa mais, braçadas, coisas assim. Não, mas você Mas sabe. qual é que era o estilo do templo? Nunca se soube. Outra coisa que você falou, de que os romanos chamavam de bárbaros a todos. Antes dos romanos, os gregos já chamavam de bárbaros. Todo aquele que não era grego. Então, Bom, O negócio é como o Hamas, nós conversamos, como o Hamas consegue influenciar o mundo todo com uma propaganda em que eu não Eles sei se se você... infiltraram, olha, desde 11 de setembro lá que teve aquele atentado nos Estados Unidos, eles se infiltraram na ONU. A gente cortou a palestra, né? Porque ela estava falando da sinagoga. Tem que dar outra Ainda tinha palestra. alguma outra coisa pronto, para mostrar. outra palestra. Outra. Trouxe mais coisa ali para mostrar. Tem que dar outra palestra. Tem que continuar. É, porque são muitas coisas ali. Eu fiquei surpresa, mas eu achei que Você acha politicamente correto? se você vê lá que eles fazem uma coisa. Acho que acabou. Acabou, mãe? Mãe, corta a gravação? Corta a gravação? Terminou? Oi? Só tá livre assim. Então vamos aproveitar. Elas fizeram, elas